Oi. As lentes esféricas, elas são elementos que causam refração, ou seja, são elementos que servem para desviar os raios de luz. As lentes esféricas, assim como os espelhos, são elementos ópticos que têm algum objetivo de dar uma manipulada nos raios de luz. No caso dos espelhos, a gente conseguia refletir esses raios. No caso das lentes, a gente vai refratar esses raios, ou seja, os raios vão atravessar a lente, mas vão sofrer algum desvio, dependendo do objetivo. As lentes elas podem se comportar de duas formas. As lentes elas podem ser lentes convergentes. Vou escrever bonitinho aqui. Então elas podem ser lentes convergentes, ou seja, servem para aproximar, para convergir os raios de luz, ou elas podem ser lentes divergentes. Divergentes. Que são lentes que servem para espalhar, afastar os raios de luz. Então, por exemplo, uma lente convergente, vamos fazer um desenho aqui. Nós temos aqui um desenho de uma lente. Né? Aqui é um plano. Vamos representar essa lente aqui da seguinte forma. Então, toda lente ela vai ser representada por uma linha. Se ela for uma lente convergente, ela vai ser representada por uma flechinha para fora. Então, essa lente, se a gente tiver um raio vindo aqui, esse raio ele vai ser direcionado para um foco da lente. Nós já vamos ver sobre o foco daqui a pouquinho. Então, todo raio vai ser direcionado, né, que em paralelo, né? Todo raio que vem em paralelo vai ser direcionado para o foco aqui, né? Então, aqui esse veio para o foco. Esse aqui deu uma bugadinha nele, mas ele vem para o foco também. Eles continuam, né? Olha só, esse veio para cá, continua passando para o foco. Então, essa é a nossa lente convergente. Como seria uma lente divergente, vamos fazer também aqui um exemplo com uma lente divergente, que serve para espalhar os raios. Então, a lente divergente, a flechinha está para dentro. É fácil de perceber se tiver algum desenho. Flechinha para fora, convergente, para dentro, divergente. Então, olha só o que acontece se o raio de luz passar numa lente divergente. Ele vai se afastar. Ó, eles vão todos eles se afastarem. A gente já vai ver daqui a pouquinho como que isso pode acontecer. Então, eles estão se afastando. Então, essa é uma lente divergente e essa é uma lente convergente. Então, são dois tipos que as lentes podem se comportar. Independente do formato, independente, nós já vamos ver daqui a pouquinho sobre o formato, mas são esses dois tipos. Então, quais são os formatos de lentes que existem? Nós vamos separar em duas grandes categorias: as lentes de bordas finas. Vamos colocar, ficou meio grandinho aqui. As lentes de bordas finas, e as lentes de bordas grossas. Olha só, bordas grossas. Como são as lentes de bordas finas? São lentes, por exemplo, uma lente de borda fina é uma lente plano côncavo, plano convexa. Olha só, de um lado é plano, de outro lado é convexo. Ou é uma biconvexa, dos dois lados é convexo. Ou pode ser também uma lente desse tipo aqui. Ó. Essa aqui é uma lente côncava convexa. Então, de um lado de dentro é côncavo, do lado é convexo, só que o raio da côncava é maior. Então, como seriam lentes de bordas grossas? Né? Então, por exemplo, uma lente de um lado côncavo e do outro lado plano. Ou uma lente que é bicôncava, dos dois lados ela é
côncava. Olha só. Dos dois lados ela é côncava. Ou também uma lente que ela, olha só, ela é de um lado côncava e do outro lado convexa. Só que o raio da convexa aqui fora é maior. Então esses são os tipos de lentes que a gente pode ter. As lentes de bordas finas, percebam que elas se encontram num pontinho, aqui e aqui. E as lentes de bordas grossas são essas lentes que têm a borda mais espessa. Né? As bordas finas também são conhecidas como bordas delgadas, e as bordas grossas como espessas, mas uma fina e uma grossa. Então nós temos que associar esses carinhas com o comportamento convergente e divergente. Então começamos pensando numa situação normal, onde nós temos uma lente, por exemplo, de vidro no ar. Então a gente percebe que a lente ela é mais densa do que o meio, né? Mais densa do que o ar. Condições normais em que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, né? Esse carinha aqui vai ser convergente, e esse carinha aqui vai ser divergente. Né? Não importa o formatinho aqui, nós vamos ver daqui a pouco, só importa que uma vai ser convergente e divergente. Quando vai ser convergente? Quando o índice de refração da lente for maior do que o meio. Né? A gente considera isso aqui como sendo condições normais. Geralmente a gente usa uma lente, né, uma lente no óculos, a lente numa câmera fotográfica. Geralmente ela é feita num material mais denso do que o ar. Né? Essa aqui, ela é um índice de refração, né, divergente, quando o índice de refração da lente for maior do que o meio. Quando nós tivermos uma lente com índice de refração menor do que o meio, né, caso o índice de refração da lente, seja menor do que o meio, por exemplo, eu tenho uma lente e eu entrei numa piscina, né, e a água é mais densa do que a lente. Aí o que acontece é que vai inverter o comportamento da lente. Então a lente de borda fina passa a ser divergente, ela passa a espalhar os raios ao invés de concentrar, e aí e a lente de bordas grossas passa a ser convergente ao invés de divergente. Tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma lente, aquela lente é feita para ser utilizada no ar. Né? Então, todo o cálculo do grau da lente, que nós vamos ver daqui a pouco, é feito para usar no ar. Então, se a pessoa entra na piscina, por exemplo, já dá muita diferença, né? E já não funciona mais. Então, caso o índice de refração da lente seja menor do que o meio, né, podemos falar que vai inverter o comportamento. Inverter o comportamento. Quem é convergente passa a ser divergente, quem é divergente passa a ser convergente. Então essas aqui são as nossas lentes de bordas finas, as lentes de bordas grossas. Esse aqui é um comportamento convergente e um comportamento divergente. Né? Condições normais, bordas finas, independente de qual seja ela, vão ser convergentes, e as bordas grossas, independente do comportamento, elas vão ser divergentes. Beleza, pessoal? Mas para nós, isso aqui só importa em questões teóricas, tá? Pode ter alguma questão que pergunte se a lente ela é convergente ou divergente, te mostra um desenho. Né? Ou já vi casos de uma lente de borda grossa dentro de uma piscina, e aí tem que cuidar com essa inversão aqui. Mas isso aqui é só teórico. Para nós, o que importa vai ser esse esqueminha aqui com uma setinha. Então vamos lá ver o que vai acontecer com a nossa lente. Pessoal, uma lente, vou fazer um desenho aqui, fazer aqui embaixo. Vamos pegar um exemplo de uma lente de borda fina normal. Né? A lente de borda fina, ela vai ser mais ou menos assim.
E desse lado eu vou ter um raio de curvatura, desse lado eu vou ter um raio de curvatura. Tá? E aí, olha só aqui, eu vou ter um raio, deixa eu fazer de outra cor aqui, um rosinha. Eu vou ter um raio de curvatura desse lado. Lembra que no espelho eu precisava trabalhar com um raio só, né? Com o centro de curvatura, com o raio. Então aqui eu vou ter o R1, né? E aqui eu vou ter o meu do outro lado. Então eu tenho agora dois raios, né? O raio de um lado e o raio do outro lado. Esses raios podem ser iguais, podem ser diferentes. Eu posso ter um lado plano, outro lado côncavo, curvo, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco como esses raios eles vão se combinar. Eles vão se combinar e vão formar uma coisa só. Aí a nossa lente, ela vai ter, vamos considerar aqui agora, olhando no meu esqueminha, então aqui eu tenho, né, uma lente, vamos considerar a condição normal. Essa lente ela é uma lente convergente, então nós temos aqui esqueminha convergente. Agora nós vamos ter, lembro que quando eu tinha o espelho eu tinha um foco. Agora, para nós vamos ter um foco de cada lado. É isso aí, agora eu tenho dois focos. Esse foco eu vou chamar de foco objeto, que é onde vai estar, né, o objeto. E aqui eu vou chamar de foco imagem. O nosso centro de curvatura C, que era metade, era o dobro do foco, né? Agora a gente vai chamar ele de ponto antiprincipal. Também, deixa eu só completar aqui. Também nós vamos ter um ponto antiprincipal objeto e um ponto antiprincipal imagem. Exatamente da mesma forma, como nós temos no espelho. A diferença do espelho é que eu tinha um lado só, trabalhava só com um lado, com foco. Agora nós vamos ter dos dois lados. E o que muda, pessoal? Se eu tiver agora, ao invés de uma lente convergente, eu tiver uma lente divergente. Vamos fazer agora um desenho. Além da flechinha, né? Que a flechinha agora ela aponta para baixo e aqui a flechinha aponta para cima. Acontece aqui a inversão dos focos, né? Então aqui onde está o meu objeto é o meu foco imagem e onde está do outro lado vai ser onde está o meu observador, é o foco objeto. Então aqui eu tenho ponto antiprincipal imagem e aqui eu tenho ponto antiprincipal objeto. Para a análise de uma lente, nós sempre vamos analisar o observador de um lado. Por exemplo, aqui eu tenho o observador olhando, aqui a lente, e aqui eu tenho, por exemplo, um objeto. Então a gente vai analisar aqui, né, no espelho, sempre. Né, nem sempre, mas geralmente a gente analisava o objeto do mesmo lado do observador. Né, às vezes o objeto era o próprio observador. E aqui a gente analisa o observador do outro lado da lente, né? Como se isso aqui fosse a lente de um óculos, né? Aqui tivesse um objeto, ou uma lente de uma câmera. Mas aqui o observador está de um lado e o objeto de outro. Então, é muito parecido com espelhos, pessoal. Então vocês vão perceber que muitas coisas a gente consegue fazer uma analogia com o espelho. Então a gente não vai começar do zero. A gente começa já tendo muito conhecimento sobre alguns assuntos. Então, já começando a parte parecida, vocês lembram dos raios notáveis, né? A gente tinha os raios notáveis, que eram aqueles 4 raios que nós sabíamos como eles eram refletidos, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. E aqui nós também temos 4 raios que nós sabemos como eles vão refratar, tanto numa lente convergente quanto numa lente divergente. Vocês vão ver que a lente convergente ela vai ser muito parecida com o espelho côncavo, e a lente divergente vai ser muito parecida com o espelho convexo. Então, analisando os nossos raios notáveis, começando pelo primeiro raio, nós temos um raio que ele incide paralelo na nossa lente e ele vai refratar passando pelo foco imagem. Percebam, pessoal, que agora o nosso raio ele atravessa a lente e ele é desviado. Nós podemos até fazer um prolongamento do raio refratado aqui.
Se a gente quiser entender como que é o comportamento dele aqui para trás. Mas agora ele atravessa. No espelho ele batia e voltava. Da mesma forma, nós temos um raio que ele, vou fazer daqui para baixo, ele incide passando pelo foco, objeto, e ele vai refratar paralelo para o outro lado. Olha só. Aqui também o prolongamento paralelo. Então percebam que nós temos dois raios, um incide paralelo, passa pelo foco, o outro incide passando pelo foco, refrata paralelo. Vamos ver como que esses dois raios vão se comportar numa lente convergente. Então, se eu incido passando paralelo, então percebam que agora na lente convergente eu tenho que afastar. Ele vai se afastar. Ele vai se afastar na direção do foco imagem. Ele vai subir para cá. Ele vai se afastar, então, dos outros raios, na direção do foco imagem. Aqui ele passava pelo foco imagem, aqui ele se afasta na direção do foco imagem. E esse nosso outro raio, que ele incide na direção, incide passando pelo foco objeto. Aqui ele não consegue passar pelo foco objeto porque ele está vindo da esquerda, mas ele vai refratar na direção, do foco objeto. A gente pode até fazer um prolongamento aqui, como ele passaria pelo foco objeto. Então a gente sabe que quem incide no foco, na direção do foco, refrata paralelo. Então esses são os nossos dois primeiros raios. O primeiro incide paralelo, refrata pelo foco. O outro incide paralelo, na convergente, refrata na direção do foco imagem. E esse outro aqui que passa pelo foco, refrata paralelo. E esse incide na direção do foco e ele refrata paralelo. Então geralmente, esse raio amarelinho aqui, que é o paralelo passando pelo foco, ele vai ser muito útil, muito utilizado com esse outro raio aqui, que é o melhor de todos, que é um raio que incide no meio aqui. E ele não sofre desvio. Nós vamos chamar esse ponto aqui, pessoal. Lembra que no espelho era chamado de vértice? Nesse ponto aqui ele vai ser chamado de centro óptico. Nós vamos chamar ele de O. Então tem o O aqui também. E esse raio ele é muito maravilhoso, porque ele incide no O e passa reto. Então é muito fácil de analisar ele aqui também, né? Nós temos um raio que incide no O, passa reto. Esse raio aqui é muito maravilhoso. Então sempre nós podemos utilizar ele. É muito fácil de estudar esse raio. Show de bola, pessoal. Só falta um raio para nós agora. Então o nosso último raio, fazendo uma analogia com o espelho, era aquele raio que incidia no vértice e refletia simétrico, né? Aqui nós temos esse cara, ele incide passando pelo ponto antiprincipal. Então ele vai passar pelo ponto antiprincipal objeto, e ele vai refratar passando pelo ponto antiprincipal imagem. Bem simétrico aqui, lembrando que essa distância é igual a essa, e essa distância A1 é igual à distância A0. Tá? Para uma lente, pessoal, não importa o lado que essa lente está virada. O nosso comportamento, o comportamento da lente vai ser o mesmo. Então, se eu tiver uma lente, por exemplo, uma lente plano convexa, aqui, ó, se a luz passar por aqui ou por aqui, o efeito vai ser o mesmo, né? Porque isso aqui se forma uma coisa só. Então, se eu colocar ela virada para qualquer lado, por isso que nós consideramos apenas uma flechinha aqui, sem importar o lado. Né? Para uma lente convergente, o lado que a gente deixa o objeto vai ser o nosso foco objeto e o nosso ponto antiprincipal objeto. E na divergente, a gente considera que a gente deixa o objeto no lado do foco imagem, do ponto antiprincipal imagem. Então esses são os 4 raios que nós podemos utilizar para encontrar a imagem de um determinado. Tem aqui também o mesmo, né? Isso aqui é a mesma coisa, incide. Na verdade é um pouquinho diferente, não é a mesma coisa. Viajei.
ele incide na direção do foco objeto, do ponto antiprincipal objeto aqui, né? Então, olha só. Vamos prolongar os raios aqui. Ele vai passar pelo A. E ele vai refletir se afastando. Ele se afasta na direção do outro ponto antiprincipal. Ó. Esse é um raio um pouquinho mais complicadinho de entender. Não tanto. Mas assim, a gente só precisa de dois. Então eu recomendo fortemente que vocês entendam bem esse raiozinho amarelo aqui. E esse raio roxinho aqui, que são os melhores de todos. A gente sempre pode usar esses dois. Incide paralelo, refrata pelo foco. Incide em O, continua reto. Incide em O, continua reto. Incide paralelo, refrata na direção do FI. Beleza, pessoal? Então esses são os nossos raios notáveis, ok?